aqui, ó. Pesquisa do Datafolha divulgada no sábado, ou seja, depois do que o Lula falou, né? Mas tem que ver quando a pesquisa foi feita. 52% acham que o Brasil corre o risco de virar comunista. 42% discordam. Olha isso, 52% acham que o Brasil corre o risco de virar comunista. Aí eu tenho que ser sempre... Eu sempre tento ser ético com as minhas opiniões. Então eu não vou mudar. Isso aí é um ponto até favorável. A gente falar 52% do Brasil acha que o Brasil vai virar comunista. Olha que bizarro. Só que eu não acredito no Datafolha. Entendeu? Eu não consigo acreditar num instituto de pesquisa que disse que o Bolsonaro tinha 14% a menos de intenção de voto do que o Lula, ele tinha 5%. Então o que vem desse instituto, eu prefiro nem falar porque eu não acredito. O que eu vejo disso daqui é o seguinte: por que as pessoas têm medo de uma coisa que, segundo alguns jornalistas, segundo alguns analistas, elas não conhecem? Certo? Porque, tipo assim, se você chegar em alguém embaixo e falar, você tem medo que o Brasil vire comunista? A pessoa provavelmente vai dizer que sim, a não ser que ela tenha um viés muito à esquerda. Não é nem pouco, é muito à esquerda. Mas você tem um monte de gente que vai dizer que tem medo mesmo. Mas por quê? Porque a gente tem um exemplo aqui do lado. Nós somos um país que tem um exemplo paralelo com a gente, a Venezuela. Onde tanta gente foge pra cá. Exatamente. Quando você... gente, faça um exercício um dia. Principalmente você de Curitiba, que eu vou falar mais uma vez aqui, que foi uma cidade recentemente aí achincalhada por um ministro, entendeu? Falando que lá era um criador de fascista, mas foi a cidade que mais recebeu venezuelanos, mais acolheu venezuelanos que estavam justamente fugindo do comunismo. Pergunte pra eles como que é viver. Você que tá aqui em São Paulo, que é mais fácil ainda, tenta encontrar um chinês que já tá falando português, entendeu? Pergunta pra ele como que é viver na China. Como que é viver... O dia que você encontrar um coreano, é muito fácil aqui em São Paulo também. Pergunta como que é lá na Coreia, como que é na Coreia do Norte. Aí você vai ter uma base de por que as pessoas, mesmo não tendo lido vários livros, não tendo feito faculdade aí, essas pessoas têm tanto medo do Brasil virar comunista. Sabe uma frase que cabe, negão? É a frase do Reagan, né? Nenhum país está a menos de uma geração de perder a sua liberdade. Exato. Então, contrariando um pouco o que o Márcio disse, o Brasil corre risco sim de perder a sua liberdade. Se nós não estivermos vigilantes, olhando para tudo que acontece, defendendo que as instituições, que a liberdade de expressão sejam protegidas. E com voz, né? E com voz. Pode acontecer. Por que não poderia acontecer, sendo que aconteceu com países que teoricamente tinham instituições ainda mais sólidas? Pode acontecer sim, e por isso que o povo tem medo. Porque a gente viu os resultados desse tipo de regime. E o resultado é pobreza, o resultado é a falta de liberdade, o resultado é a morte. Mas o mais assustador disso tudo é que na campanha eleitoral a direita foi proibida de dizer isso. E isso que é o mais absurdo. Hoje nós temos aí o Datafolha mostrando esses 52% que acham que o Brasil corre o risco de virar comunista. O seu Datafolha pode ser bem mais. Pode ser 60%, 70%, exatamente. Ou 30%. Só que no momento da decisão do Brasil sobre qual caminho nós íamos tomar nos próximos 4 anos, a campanha do Bolsonaro tentou colocar isso na televisão. Olha, o meu principal adversário é parceiro do Daniel Ortega, que tá fechando igrejas católicas, bloqueando contas de padres, impedindo procissão na rua. Olha, o meu principal adversário é amigo de Nicolás Maduro e acha que lá existe uma democracia. Olha, isso eu quero corrigir, né? Mas continuando com você. Sim. Não é amigo só, ele é financiador. Exatamente. E às vezes as pessoas falam, mas o Bolsonaro foi para a Arábia encontrar o ditador também. Ele foi encontrar. O Lula não, ele financiou uma ditadura. Exatamente, ele utilizou recursos dos brasileiros, recursos nossos, de pagadores de impostos, para financiar a ditadura na Venezuela. E veja, não é qualquer ditadura, é a ONU com seus observadores que foram lá e constataram que os adversários políticos de Nicolás Maduro estão sendo presos, dentro da cadeia estão sendo torturados com simulação de afogamento, estão sendo estuprados lá dentro. O ditador, inclusive, é procurado pelos Estados Unidos por relação objetiva e muito clara com o narcotráfico. Inclusive, ele corre sempre o perigo de ser pego e preso, porque os Estados Unidos e a Interpol estão procurando ele, e tudo isso não foi dito ao eleitor brasileiro, porque o TSE
proibiu. E agora a gente tá vendo aí que era tudo verdade. Mas sabe só um ponto que o que mais me preocupa de toda essa história, a gente ventilou aqui que Lula talvez não saiba o que tá falando, ou que ele tá falando realmente com o coração. Não, ele sabe muito bem o que ele tá falando. Ele sabe muito bem para que time ele joga. Eu acho que eu vou na linha do Rubinho aqui, quando a gente pensa que ele tá abrindo espaço para que esses sistemas ditatoriais sejam aceitos em um grupo em que ele quer liderar. Ele quer ser o grande líder da América Latina, liderar uma América Latina de esquerda e tá fazendo isso, colocando gente dele nos bancos que financiam FMI, Banco dos BRICS. Ele quer dar dinheiro para esse povo que não paga, né? Diga-se de passagem. Ele mudou muito do perfil dele, ou ele tá conseguindo concluir um objetivo cruel dele agora nesse mandato, sim. Então ele tá querendo normalizar esse discurso, colocar todo mundo no mesmo pacote, inclusive a gente. Pra quê? Qual é o objetivo dele futuro? Então, infelizmente, eu acho que ele sabe muito bem o que ele tá falando, viu, Asmar? Eu só tenho um ponto, eu faço fileira com esses 52% que acham que há uma possibilidade do Brasil realmente ser um país comunista sob a tutela do Lula. Porque qual é a característica desses países? É o judiciário atrelado justamente ao executivo. E é o que nós vemos aqui no país, com o Lula nomeando o Zanin, com a maioria dos ministros ligada justamente ao governo do PT, e a aproximação que a gente tem entre o executivo e o judiciário. É a limitação, o cerceamento às liberdades, a liberdade de expressão. A gente vê isso caminhando a passos largos. A gente viu o PL das fake news, que foi colocado justamente para calar a opinião das pessoas. Não foi aprovado, mas ainda é um fantasma que ronda no Brasil, porque ele continua em regime de urgência na Câmara dos Deputados. A gente vê a censura a mecanismos de imprensa, como aconteceu essa semana com o pedido de cassação da concessão da Jovem Pan. A gente está em pouco mais de um semestre, pouco mais de 6 meses de governo Lula, e olha o quanto avançou na limitação das liberdades, das garantias, da legislação brasileira. Isso é um processo de cerceamento, de comunismo, de venelização do país, que a gente vê caminhar a passos largos. A Venezuela não se tornou o que é hoje do dia para a noite. Foi um processo ao longo de anos que tornou o país aquele antro de miséria. Com Cuba foi exatamente a mesma coisa. Você acha que eles estão deixando a questão econômica por último? Eu acho que é natural que deixe. O Paulo Guedes falou que em 6 meses a gente viraria Argentina, em 1 ano a gente viraria Venezuela. No caso, a gente já tá nesse caminho. Só que vou dizer, mas já tá mexendo na área econômica. O Paulo Guedes falou, ele já errou feio, porque já passaram 6 meses e não aconteceu absolutamente nada. Agora, nessa mesma pesquisa, o Datafolha mostra. Eu não quero questionar se o Datafolha tá certo ou tá errado, porque o Datafolha erra pra cima e pra baixo, então não dá pra... Não, erra não. Erra não. Quando você fala de um erro que você fala 5%, 14% e são 5%, isso não é Mas erro. Nessa mesma pesquisa, for erro, tem que fechar as portas. Pilhador. E aí é uma pesquisa inexistente. Nessa mesma pesquisa, diz que o Brasil voltou à condição de um país que respeita as normas internacionais. O Brasil está reconectado à comunidade internacional e, principalmente, nós estamos em paz com a comunidade científica. Não adianta rir não, viu, Pilhado? Tô ouvindo aqui você rindo, hein? Então... Eu creio que foi riso. Voltamos... Mas era vontade de rir. Era vontade de rir. Pronto. Voltamos ao mercado global, que é uma coisa que a gente estava fora, porque você sabe muito bem, o Bolsonaro tirou o Brasil da cena global. Gente, isso é uma covardia que vocês fazem. O Bolsonaro foi presidente na pandemia. Isso é uma covardia que vocês fazem. Ninguém pode viajar na pandemia. Ninguém podia nem sair de casa na pandemia. Pilhador, o Bolsonaro ele foi presidente numa pandemia. E você quer falar das viagens do Lula? Você pode deixar que isso não vai passar. Não tô falando de viagem do Lula agora. Eu vou falar, porque ele, em 6 meses, ele viajou 12 para 12 países. Vai viajar para mais 3 agora. Ele vai bater recorde. Se ele tá querendo bater recorde, ele vai bater recorde de viagem internacional. Vai bater recorde mesmo. Vai, uma vergonha. Não traz nada de concreto. Uma vergonha. Mas o lado bom é que ele viajando, ele não tá presidindo, pelo menos. Que loucura. Ô, Pilhado, o Lula vai viajar mesmo. Eu sei. Até porque... Se você me falar que ele vai pra Lua, eu vou acreditar. O presidente brasileiro precisa viajar. O outro não fez, o outro viajou. E quando viajou, foi para a Arábia Saudita. Como é que tá o caso das joias lá? As joias, a Receita Federal deixou claro que eram isentas de imposto. Tá. Essa é a situação das joias. Tá bom. A Receita Federal... Mas enfim, o presidente precisa viajar. E... quero dizer para você que, inclusive, o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, vai fazer muitas viagens agora para tentar melhorar
esse canal internacional. Você me permite só uma pergunta? Claro. Só uma pergunta. Você está falando que é importante o presidente viajar, ir para outros países. Me fala o que o Lula trouxe de concreto dessas viagens. Olha, até onde eu sei, eu não tenho dado... Mais de 200, ou seja, não mais tem de nada. 200 Vale a presentes. página da Janja, que eu gosto muito, que é uma ótima página de viagens. Nas viagens que o Lula fez, até onde eu sei, ele conseguiu mais de 1 bilhão de fundos para a Amazônia. Que vai para as Isso é ONGs, fato. hein, pessoal? Olha, ele conseguiu até agora 1 bilhão para o fundo da Amazônia. Se isso não é Como valor,